A gente vai aproveitar o vídeo para falar as opções que a gente enxerga, né? Depois de 2 anos viajando pela América do Sul, América Central. Sim, se a gente se arrepende de pegar o Tortuga, se queria ter pego outro, por que a gente escolheu ele? E quais opções que existem, né? Que a gente vê. Praia nudista no México. Vira uma grande comunidade. Ai, caceta. No último episódio, a gente saiu da cidade de La Crucecita e seguiu pelo litoral pacífico do México. Chegamos em Zipolite. Parece uma cidadezinha mais roots perto da outra, né? Bem a gente praieira, passou né? por umas ruas de terra. Aqui é mais estreita, mais pra pessoa caminhar, não é muito pra carro, parece. E diferente da praia que a gente estava, essa aqui é mar aberto. Então tá rolando umas ondas aqui. Mas é muito bonito, né? Forte. Nossa, mas tem toda uma vibe diferente. E é engraçado que olhando pelo Google, a gente viu várias pousadas escrito naked, pelado, nudismo. Parece que aqui é meio que uma praia nudista, né? Não sei em qual ponto dela. Não estamos vendo ninguém sem roupas até agora, né? Mas... acho que perto aqui do centrinho, que é onde a gente tá e deixou o carro, é praia normal. Mas provavelmente mais lá pra frente ou mais pra lá, deve ter praia nudista. porque tem muita propaganda. Mas bem legal o clima aqui. E esse tipo de hotel que fez a gente perceber que a praia era nudista. A gente trouxe o carro para um lugar onde fica melhor para estacionar, né? Perto das letras aqui, de Zipolite. Um pouquinho mais longe ali do centrinho, né? Sim, mas com mais espaço. Centrinho ali era mais para caminhar. E tá confirmada a vibe aqui totalmente roots, muito americano, olhando assim, né? Muito gringo. Mas é aquele tipo de gringo pé descalço, que gosta, é meio alternativão, assim. Diferente. E aqui a gente vai reencontrar os amigos argentinos. Os argentinos que dividiram um container com a gente lá da Colômbia pro Panamá. E a gente achou os pelados aqui na praia, já tem 2 ali. Entraram sem roupas. Então aqui é uma praia que é possível ser nudista. Praia de nudismo, né? Sim, mas não é obrigatório. Então, a gente vai se manter as nossas roupas, mas as pessoas ali já tiraram. E a gente tá aqui já instalado, começando o almoço, com a nossa vista da praia e dos pelados. E é engraçado, porque a gente tava procurando um lugar pra editar, um café, alguma coisa assim, né, que tivesse tomada. Só como tá sol, né, a bateria dá conta, né, de carregar o computador. E a gente, sei lá, passou em uns 3, 4 lugares, não tinha nenhum que tivesse tomada, ou que realmente pudesse. A gente passou por alguns que estavam fechados. E a gente vai procurando, quando vai ver a nossa casa, é o melhor lugar. A gente tá tão confortável aqui agora. Não sei como a gente não para. Não é, então, porque a gente não fez isso logo de cara, né? Tô aqui, não tô conseguindo me concentrar. Tem muita gente vestida, aí do nada passa um cara pelado. Tipo, é muito interessante essa praia. Acho que é legal ressaltar que não é só homem, né? Não, tem família. Sim. A gente viu também mais gente. Adorei. E já que a gente chegou na praia, hoje o cardápio é poke. Só que é poke adaptado, né? Arroz integral, cenoura ralada, cebola, pimentão. Ainda vai aqui azeitona, deixa eu pôr aqui no outro prato. Temos também... grão de bico, atum. Grão de bico eu não abri ainda, não sei se eu vou abrir, mas vai ter atum. Dá pra pôr isso aqui também. Semente de girassol. Semente de girassol, que é crocante. Cebolinha e salsinha.
delícia. E shoyu pra ficar um gosto oriental. Aí também tem... Você tem que eu esqueci o nome. Gergelim. Gergelim. Bem, pra parecer mais folk. Adaptado. A gente tá aqui em Zipolite. Praia nudista no México. Praia nudista aqui no México. Não obrigatoriamente nudista, por isso estamos com roupa aqui. E a gente aproveitou para dar uma caminhadinha agora de manhã na praia toda, né? Agora é uma praia muito bonita. É bem Tem uns bonito. paredes, assim, nas laterais, a água tá bem mexida por causa das ondas, mas é bem legal. A gente já tá se arrumando aqui pra ir. A gente já tomou o café da manhã. Não filmamos muito, né? Porque a gente tava aqui com os amigos da Argentina, né? O Poder Circular, que tem Instagram. E a gente já falou isso, né? A gente atravessou com eles da Colômbia pro Panamá. A gente dividiu o mesmo container e a gente vai se encontrando, porque a rota é bem parecida, né? Tem muitos viajantes fazendo a mesma rota, mas cada um tem umas preferências. Então tem uns que gostam mais de praia, que nem a gente, tem uns que gostam mais de montanha, tem uns que gostam mais de aventura, outros mais de cidade. Sim. Então é engraçado. A gente vai sempre se encontrando, mas nunca é a mesma rota 100%. Exatamente. É Ficar os interessante assim na mesmos viagem. dias. Você até fica junto por alguns momentos na viagem, mas não 100% da viagem, e isso é muito legal. Sim, E aí vai é uma descobrindo, conhecendo pessoas novas. E você meio que pega dicas de outros viajantes e aí vê se encaixa pra você, se Sim. vale pra você ou não. Vira uma grande comunidade, é bem gostoso. Até passou uma família argentina aqui agora, né? Que tá morando aqui, eles viajaram de Kombi Pelo e Brasil, gostaram tanto daqui. quase um ano cara, pelo Brasil, tava conversando com a gente sobre o Brasil, É. aí vieram até aqui com a combinha, ficaram nesse ponto que a gente tá quase um mês. um mês, e aí Eles acho moram que aqui vendeu agora. e agora tá morando aqui. É. 3 crianças, que hoje em dia um deles já é um adulto, Sim. e um casal muito simpático. É legal pra caramba conhecer essa galera.
tipo de lugar que a gente teria ficado alguns dias pelo menos. Mas a gente tá com essa pressa aí de chegar lá no Dia dos Mortos, nessa outra cidadezinha que tá bem longe, então a gente tá acelerando. E lembrando que a gente vai pra Barra Califórnia ainda, que vai ser muita praia. Então a gente tá aqui, tá legal, mas vai ter ainda muita praia. E muito interessante é que quando a gente estava se planejando para viajar com o carro, o que a gente imaginava de van life, de overlander, era exatamente isso. Parar com o carro ali na praia, né, na areia, e poder aproveitar a praia 24 horas. Esse é o nosso pensamento assim que a gente saiu do Brasil, né, pra curtir essa vida de carro. Só que foi engraçado porque a gente saiu e no sul do Brasil tava frio pra caramba, a gente pegou Floripa de chuva, As praias do Rio Grande do Sul também. são chocolate, né, o mar não é muito convidativo pra você entrar no mar. Então a gente Argentina só também. conseguiu viver isso mesmo que a gente tinha sonhado, né? Que a gente tinha sonhado só quando a gente já tava lá pro Peru, Equador, porque não que não tenha sido lindo, foi lindo, Patagônia, a gente amou, mas o que a gente tinha sonhado só foi viver bem mais pra frente. E agora? América Central, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Belize, a gente aproveitou um montão as praias, né, lá do Caribe, México, sensacional, sem palavras para descrever. E ainda tem mais. E ainda tem muito mais. Parou no posto pra encher água. A caixa já tá cheia pra garantir mais uns banhos aqui, tá muito calor. A nossa ideia era ir pra uma praia que a gente viu que tem pra lá, mas eu acho que não vai rolar. Acho que não vale a pena ir até lá e depois descobrir que não dá pra seguir, né? Era só uma paradinha pra almoço antes de chegar em Porto Escondido, então aqui não é nem o nosso destino final. Ninguém tá esperando por isso. É. O problema é ir aqui, é um rio ali passando, dá pra ver tá com correnteza ali. O problema é passar aqui e depois aqui não. Vai perder o chinelo. Ih, arrebentou o chinelo. É importante fazer isso pra ver, né? Se tem buraco, se o carro realmente dá pra passar antes de passar. A gente dá uma estudada aqui no terreno, acho que dá pra ir de boa. Não tá nada absurdo, né? Vamos arriscar então. Tá o Tortuga no meio do rio. Ai, caceta! O Tortuga passou de boa. A gente já imaginava, na verdade, que ele passaria de boa. Só que a gente sempre fica assim, com receio de colocar ele nessas situações, porque é a nossa casa, né? Se fosse um carro de passeio só, né? Nem pensava. Um Jeep pra passear, só fazer isso. Trilha. Sim. Não a nossa casa. Sim. Tem que pensar que se o rio estiver muito fundo, com muita correnteza, é capaz de molhar os móveis aqui dentro, né? Sim. E aí a gente vai dormir aqui com tudo molhado depois. Por isso que a gente fica sempre tomando um pouquinho mais de cuidado do que... Não do que deveria, né? Mas... o suficiente, né? Sempre avalia o risco retorno. Mais um obstáculo ali na nossa frente. Isso daí parece estar pior, né? É uma água parada. E aqui eu tô engatando a reduzida e o bloqueio do diferencial, né, central, só para garantir, porque é uma laminha bem firme superficial, até, né? Não é tão... não tá um lamaçal. E aí eu vou de segunda mesmo com a reduzida e vai de boa, que é o mesmo que eu fiz ali no Rio,
Só pra não ter surpresa no caminho, né? Pra garantir, já que tem. Beleza. Chegamos na praia agora. E esse aqui é o restaurante de hoje. Não tem ninguém aqui. Praia bem isolada aqui, né? É. Tem pouca construção, praticamente nenhuma, né? Ah, que lindo. É uma praia de mar aberto bem agitada, né? É, o mar é tava imaginando agitado. que fosse ser mais Um tranquilo. pouquinho mais paradinha. Tá ótimo. Não lindo. E a gente já tá aqui começando o almoço e hoje vai ser qual cardápio? Macarrão colorido, esse macarrão é muito bom. E ainda bem que temos o nosso molho de tomate com champignon. Então é bem prático hoje o almoço. Bom, e esse tipo de lugar que a gente só chega com 4x4 faz a gente lembrar por que a gente escolheu o carro, né? Sim, a gente escolheu o Tortuga principalmente porque ele é off-road, ele é 4x4 e consegue chegar, né, em lugares assim mais inacessíveis. Então hoje a gente vai aproveitar o vídeo para falar as opções que a gente enxerga, né? Depois de 2 anos viajando pela América do Sul, América Central. Sim, se a gente se arrepende de pegar o Tortuga, se queria ter pego outro, por que a gente escolheu ele? E quais opções que existem, né? Que a gente vê. Sim. E o macarrão aqui já tá pronto. Tá um pouquinho menos, né? Porque eu tive um pequeno acidente ali na hora de escorrer o macarrão. Ele caiu uma parte. E agora pro molho, que eu usei então esse champignon fresco preparado já. Esse aqui vem de Walmart. Ele tem um pouco mais de sódio, né? Mas tirando isso, os ingredientes aqui dele são bem saudáveis. E vou misturar com uma cebola que eu fiz aqui um pouco caramelizada, mas nela mesma, não coloquei nada só além de sal e um pouquinho de cúrcuma. E pronto, o moço tá pronto. Muito obrigado. Destino do macarrão que caiu no chão. Tá com medo. Ah, tá comendo. E a gente tem um camarada aqui faminto. A Carol até foi pegar comida pra ele. Ração nova. Boa. Enquanto ela vai botando comida pro cachorro. Come aqui. Gente, acho que ela muito perto de mim agora. Ele tá com medo. Isso. Eu vou falar um pouco das opções que tem para você fazer um tipo de viagem como essa, ou até mais curta, uma viagem de férias para conhecer Argentina, Chile, Uruguai, alguns países.
tem que fingir que a gente não tá olhando pro cachorro, que aí ele vai sem medo. Falando, né? Olha lá. Então, a primeira opção que acho que a maioria das pessoas pensa é uma van. A van é, de longe, o mais confortável. Sim, a gente já entrou entre vários amigos e é um apartamento quase, né? Uma Sim. casinha mesmo. Essa é uma opção para quem quer ficar bastante tempo na estrada, eu acho, né? Ou quem realmente quer mais conforto. Né? Quem quer sair de casa, mas quer manter ainda a sua rotina de tem um forno, faço meu café, sento ali na minha mesinha. Tem espaço para as coisas, para você guardar suas coisinhas e tal. A grande vantagem é assim, então, espaço. Você fica de pé, então tem muito conforto. Geralmente você já tem um box com chuveiro e um porta-pote montado. Chuveiro. A capacidade de água é maior. Banco de bateria tem mais espaço, então é maior. Placa solar tem mais espaço, então tem mais placa solar. Que mais de vantagem? Eu acho que é isso, é ter a comodidade mesmo que você tem num apartamento e estar sobre rodas e viajar pelo mundo. Essas é a grande vantagem. Agora, a desvantagem que a gente enxerga é a comodidade assim, de locomoção. Então, dependendo do tamanho da van e do tamanho da rua da cidadezinha que você está, fica muito mais difícil. Estacionar também, não é todo lugar que consegue. A gente acaba passando despercebido às vezes, né, como carro. Como um carro menor, assim. Sim, uma van já chama mais atenção, o pessoal já vem cobrar às vezes, né? Sabe que é uma casinha ali. Sim. E outra é o acesso aos lugares que tem estrada de chão ou muita lama, limite de altura, areia. Isso aí descarta a maioria, porque tirando algumas exceções de viajantes, a maioria não arrisca o carro em muitos quilômetros de estrada de chão. Sim. Porque tá tudo ali meio aparafusado, então você passa ali na estrada de chão, na terra, começa a sacolejar tudo, então a chance de quebrar alguma coisa é muito grande. Acaba que essa é uma desvantagem forte, assim, né, para uma van. Outro carro, outro veículo que usam muito para viajar é a Kombi, né, que é super famosa, porque ela é linda, né, ela chama atenção. Só super estilosa. Super estilosa. A grande vantagem dela, eu acho, que é trazer uma comunidade. Então, você para o carro, pelo menos os nossos amigos de Kombi falam isso, né? A gente percebe mesmo. Você para, ele chama atenção, já vem gente conversar com você. Conta a história de quando o tio tinha uma Kombi, aí levava a família para passear e tudo que ele viveu nessa época. Então aproxima mais, né, a Kombi. As pessoas. A desvantagem é o tamanho. O tamanho é um pouquinho maior que uma Defender. Quase nada. Você não fica de pé. E você tem a desvantagem também de não acessar muitos lugares com estrada de chão. É bem parecido com o nosso, mas você não chega nos lugares, então acaba lembrando uma van, pensando em acesso de lugares, né? Durante a viagem, a gente viu alguns viajantes, não são muitos. Alguns viajantes viajando com Doblozinha ou uma Fiorino. É super interessante pela mobilidade, então é um carro que é ágil, né? Na estrada vai veloz, manutenção barata, economia de combustível. Cabe uma casinha, então você consegue fazer uma casinha. E é engraçado, essa é uma opção que a gente nunca nem considerou, porque não tem muito viajante aí que você vê que tá viajando numa Doblo. Pelo menos a gente não conhecia na época, né? Depois, e quando a gente viu, a gente chegou a ver as casinhas dentro, fica uma gracinha, fica muito parecida com a Defender. Claro que ele não vai chegar também em lugares off-road, mas pensando no custo e tudo mais, eu achei interessante. Botar na planilha ali, né, para ver se é uma das opções. É uma opção bem válida. Agora, começando a falar de 4x4, a gente vê muito interessante uma caminhonete com uma camper, né? A gente acha que esse formato é não o melhor, mas é um dos tops, assim. Porque se você tiver uma caminhonete robusta, 4x4 e tudo mais, com uma camper leve, essa junção te leva para praticamente qualquer lugar. E dá pouca manutenção, né? Porque é um carro mais novo. O problema de carros como o nosso é a idade dele, né? O nosso já tem 21 anos e acaba dando mais manutenção, não tem jeito. Então você precisa andar com um mecânico aqui para poder fazer os reparos ou você vai gastar bastante na estrada. Agora com um carro mais novo, não é que não exista a chance, mas a chance de dar algum problema é muito menor. E aí se você põe nesse setup, né, nessa configuração, um camper que é pop-up, então não te dá muito limite de altura, e leve, beleza. Que a gente já conheceu os amigos suíços que tinham alguns na estrada aí que tinham um camper bem pesado e alto. Então eles tiveram que reforçar a suspensão da Toyota e o chassi da Toyota, porque o camper deles era super alto e super pesado na parte traseira.
E eu lembro até da gente fazer um trecho que ele falou, não, esse trecho eu não consigo fazer porque é muito íngreme era um e vai lugar ficar patinando. lá na Argentina, lindo, que a gente chegou, né? Eu acho que era o Lago Cocué. E depois a gente passou de dica, vem pra cá, é muito legal. Aí ele falou, putz, eu acho que o meu carro não chega. Por conta da ladeira que tinha pra chegar. Subida e galhos um pouquinho mais baixos ali, que ele não conseguiria passar. Então tem que tomar cuidado nisso, de meu carro é 4x4, mas dependendo do tamanho dele, você não vai chegar nos lugares. Fica também. limitado também. Tamanho e peso, né? A Defender, que é um baita de um carro, tem a vantagem de caber uma casinha, né? Porque na época a gente cogitou entre a Toyota, entre a Hilux, uma Pajero e a Defender. Sim. A melhor configuração que a gente encontrou assim, de espaço seria na Defender, porque ela é mais quadradona, né? Tão moderno que fica assim mais ovalado, né? O quadrado é fácil de montar um layout ali, e cabe, né? A gente caberia sentado dentro do carro. E é 4x4, mecânica super simples, dá pra gente mesmo fazer manutenção. Sim, não tem nada de eletrônica nesse carro, também é uma grande vantagem. E agora, a cereja do bolo da Defender é que é um carro de colecionador. Então a gente meio que já comprou pensando na revenda futura. Sim. E aí a gente entra num outro assunto, que é o transporte do carro por via marítima. Sim. Só uma outra coisa antes, para fazer um link da Defender com a Kombi também. Que a Kombi a gente falou que aproxima muitas pessoas, a Defender eu também acho isso. Muita gente para a gente para conversar sobre o carro, chama bastante atenção. Até quando a gente está com o pessoal de van, geralmente vem no nosso carro para conversar, porque chama mais atenção. Teve nos anos 80, se eu não me engano, final dos anos 70, anos 80, teve uma expedição muito famosa que chamou Camel Trop. Então foram muitos carros da Land Rover, inclusive as Defenders. E isso, pra galera dessa época, acho que remete muito à aventura e chegar nos lugares, desbravar lugares novos, que lugares que pessoa nenhuma chegou antes. Então, acho que muita gente que chega para falar sobre isso já vem meio que com essa cabeça, né? É um puta de um Jeep que chega em qualquer lugar. Tem esse ponto positivo também. Verdade. A gente não falou de caminhão, nem de moto, nem de tuk-tuk, que a gente já vê até família viajando de tuk-tuk. É verdade. São assim, mais extremos, né? Acho que quem escolhe um caminhão geralmente tem muita grana. Aí ônibus também, né? Ônibus também é uma opção. A gente já viu micro. Não foi algo que a gente foi muito atrás. Não. Pelo tamanho também. Acho que o principal desvantagem é o tamanho. E acaba aqui sendo uma das grandes vantagens também, porque você tem muito tamanho. É um apartamento grande. Para você luxo, fazer né? muita coisa lá dentro. Mas você chega em poucos lugares, assim, principalmente que tem muito trânsito. Sim, né? para uma viagem dessas seria um pouquinho mais complicado. Não é impossível, a gente já cruzou com alguns caminhões, mas é um pouquinho mais complicado. E aí, só falando de moto, acho que a grande desvantagem é que você não tem uma casa dentro, né? Por mais que você tenha a barraca ali, você vai ter que sempre procurar um lugar para mais trabalhoso. Aqui a gente conseguir armar a barraca. Se sente em casa em qualquer lugar. Pode ser o lugar mais zoado que for, a gente fecha as portas, entra aqui dentro, faz uma pipoca, põe um filminho, pronto, ali, né? Nossa casinha tá delícia ali. Você consegue se fechar no seu mundinho mesmo. E antes da gente falar o que a gente acha sobre a travessia marítima, esse pero aqui não para de comer. Nossa, eu já dei umas 10 vezes comida pra ele. Acho que vai acabar a nossa... É a segunda ração que vai acabar com não. Aí é demais, né? Vai ficar muito barrigudo. Aqui tem até uma tabela de quanto dá. Qual que ele é? Ele é pero médio, eu acho. 2 taças. Ih, já foi umas 10 taças. E hoje é dia de tirar a barriga da miséria, hein, Pedro? Tudo. Aí, e a gente vai, então, começar a lavar as louças. Enquanto a gente vai lavando louça aqui, a gente vai falar de um detalhe muito importante que muita gente não considera, que é a travessia marítima, né? Isso se você quer fazer América do Norte ou Europa, por fazer Oceania, toda a Pan-Americana, né? Que é o nosso caso, outros continentes. No nosso caso específico, isso acaba não entrando nesse cálculo e a gente já vai explicar o porquê. Sim. Mas o que muita gente não considera é que tem todo um custo, né? Se seu carro vai até 2,85, que é a altura do container, 2,84. A gente põe aqui na tela, mas é o tamanho do container da porta do container. Então você ainda consegue fazer o transporte marítimo dentro de um container que é o formato mais barato. Sim, porque você consegue dividir com outro veículo lá dentro. Agora, se seu carro é maior que isso, então você tem uma camper gigantesca de altura, sei lá, 3 metros, um caminhão, um ônibus,
ou uma van que é maior que isso, você vai ter que fazer roll-roll, que é você deixa o seu carro lá no porto, vem um funcionário do porto, entra no seu carro, dirige, entra no navio dirigindo ele, estaciona lá dentro, e aí quando o navio chega lá no outro porto, no destino, vem outro funcionário, entra no seu carro, dirige para fora do navio e estaciona lá no porto para ser retirado depois de uns dias. Sim, a vantagem é que ele é aberto, né? Então você não tem esse limite de altura. Desvantagem, ele é bem mais caro, acho que é o dobro do valor. Eu acho que são uns $4.000. O nosso foi $2.000 na época, né? Que a gente hoje em dia, foi com em inflação, fevereiro. já está bem mais caro que isso, 2.200, 2.500. Fez em fevereiro desse ano, de 2024. E era o dobro, para fazer roll-roll era o dobro, uns $4.000. E outra desvantagem do roll-roll também é que é perigoso, porque falam que roubam às vezes as coisas dentro do carro, Exatamente. né? Até por isso muita gente que tem van acaba fechando, faz uma porta, põe um tapume, cadeado, para dar uma segurada ali no pessoal que acaba entrando, né? Já que eles ficam com a chave e tudo mais, entram, vê o que tem de interessante, de valor, pega e leva some e ninguém te paga isso, né? Porque você meio que assina os contratos dizendo ali, que né? você acaba não responsabilizando a companhia por nada que suma. Esse é um valor que você tem que considerar na viagem, né? O gasto com travessia marítima, e que a gente, se fosse fazer num outro formato que não fosse o Tortuga, a gente faria diferente. A gente pensou nisso, né? Até porque são $2.000, não é barato o negócio. Não, $2.000 só de travessia, fora passagem aérea de 2 pessoas, alimentação, acomodação, isso aí, e transporte entre acomodação e aeroporto. O nosso ficou em quase R$15.000. Né? Quase R$15.000. A gente tem até um vídeo, um resumo, depois a gente vai postar aqui no YouTube também, resumindo ali os nossos gastos para fazer essa travessia, englobando tudo, até o McDonald's que a gente foi. Então é um valor mais caro, e a gente considerou, se não fosse com a Defender, voltar para o Brasil e depois comprar um outro veículo nos Estados Unidos, que é barato lá, né? Acho que seria talvez esse valor, ou um pouquinho mais, só que depois você consegue revender lá também. E seria um veículo capaz até melhor, né? Porque já mais adaptado, para um motorhome mais novo, com uma mecânica mais moderna. Sim, então quando a gente fala com algum viajante, está pensando, né, em começar a viagem, a gente sempre fala esses mostra essa opção, né? Essa possibilidade. Sim, não precisa sair daqui e ir até o Alasca de carro mesmo. É legal toda a ideia, né? Mas financeiramente não faz tanto sentido. Mas no nosso caso, né, faz muito sentido, a gente acha, porque o nosso carro é um carro de colecionador. Exatamente. Que é muito procurado tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Porque ele não é fabricado lá há mais tempo do que no Brasil, né? 95, eu acho, Já faz bastante tempo. Por conta das leis de poluição e tudo mais, já mudou bastante isso. Então, a fabricação dele parou. Vai fazer muito barulho. Não. Parou a fabricação da Defender, da Toyota Bandeirantes, da Volkswagen Fusca, da Kombi. Então são todos esses carros são valorizados lá. São valorizados. E foi pensando nisso que a gente pegou a Defender, não um carro mais moderno que nem uma Toyota, uma Pajero, e pensando na revenda. Nossa ideia é fazer esse trecho, né? Américas, então saiu de Santos, fez o Ushuaia e está indo até o Alasca, e depois vender legalmente, porque esse carro pode ser já vendido, comercializado no Canadá. Sim. Então faz todo o trâmite de importação, e aí sim, emplacamento, e alguém vai lá e pode comprar o carro. Esse é o grande motivo também da gente ter cruzado ali, né, o canal do Panamá para a Colômbia. Estreito de Darien. Porque no Canadá o carro tem que ter no mínimo 15 anos de idade, o nosso já tem 21. Importado com essas finalidades de coleção. E nos Estados Unidos, que seria até mais vantajoso para a gente vender, mas precisa ter 25 anos de idade, ainda não chegou na idade. A gente teria que esperar uns 4 anos para conseguir fazer isso legalmente. E então, já que tem o Canadá ali do lado, a gente vai fazer isso tudo no Canadá. Esse é o plano, né? A gente não tem nada certo, não tem comprador, não tem nada. Não, mas tem grandes chances disso acontecer. E esse valor que vai ser vendido, que a gente não sabe exatamente quanto que é, vai cobrir os custos da viagem, pelo que a gente deu uma sondada, né? Vai ficar muito próximo. Perfeito, assim, na nossa cabeça. Na nossa cabeça está perfeito. Considerando todo esse trâmite e gasto o primeiro envio, né, da Colômbia ali para o Panamá, e depois do regresso do Canadá aos Estados Unidos até o Uruguai, e aí você ir lá buscar o seu carro no Uruguai,
No nosso caso, seriam uns 30 mil reais, ida e volta. Mais ou menos. E se for de roll, fica beirando os 50 mil. Então é um baita de um dinheirão que você vai meio que só para transportar seu Só carro. para estar com o seu próprio carro. O que às vezes faz sentido para a pessoa, né? Mas a gente, né? Se a gente não tivesse com a Depender, com esse plano de vender depois, não faria. Não. A gente iria pegar no lugar, até pensando, queremos fazer Europa. Com certeza. Vende o carro e compra outro lá na Europa. Na França, na Itália, em Portugal. Vê onde é mais barato. Exatamente, vê onde é mais barato. Roda tudo que tem que rodar pela Europa. Uhum. Volta para o país que você comprou, vende e continua a viagem, né? Vai para Tailândia, compra uma moto, um carrinho pequeno e continua viajando. Eu acho que financeiramente é o mais inteligente de se fazer. E até você consegue realmente moldar o tamanho, o tipo do carro para o lugar. Que nem o Thiago falou, Tailândia. Tailândia com um motorhome grande é impossível, pelo que a gente já ouviu falar. E a gente espera, né, que essas dicas aí, depois de 2 anos de estrada, né, ajudem. Ajudem você que está querendo fazer uma viagem como a nossa, né? Sim, e até se você tiver alguma dúvida, pode pôr nos comentários, pode entrar em contato direto lá no Instagram também, que a gente recebeu muita ajuda, né? E a gente também tá aqui para ajudar. Disposto a ajudar. Bora que tem mais estrada ainda, que a gente não chegou ainda em Porto Escondido. Tá aqui pertinho, né? Perto. De invadir essas casas e planos. Porque mesmo sendo domingo parece que não tem ninguém, né? Só talvez o caseiro. As casas meio de luxo aqui e não tem nada diferente. E o que chamou a atenção também, além dessas casas de luxo, essa aqui toda aberta. Tem uma TV gigante ali. E ela é toda aberta. Muito peculiar. Aqui deve ser um lugar muito seguro, né? Tá uma TV desse tamanho exposta assim. Não tem nem porta a casa e tá aqui na frente, isso aqui que qualquer um acessa com um 4x4 nesse momento. A gente tava até pensando, será que é por conta das chuvas que essa estrada ficou bem ruim? Porque parece que é o único acesso, né? Mas qualquer um poderia vir andando pela praia, né? Ah, sim, isso é verdade. E assim mesmo, bem seguro, aparentemente. Não é só o tortuga que nada nesse rio aí, não. As crianças nadando também. Todo mundo passando no rio. A gente, as crianças. Chegamos em Porto Escondido, bem a tempo do pôr do sol, que parece que vai ser bonito. Tá atrás da nuvem, mas vai descendo. Então, a gente tem tudo aqui, vamos pegar as cadeirinhas, sentar lá e ver o pôr do sol. Isso aí, esse é o plano. É o plano de domingo. O pôr do sol.
Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e se você puder, dá uma força pra gente. Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Bora rodar! Valorizem essa cena que eu tive que passar o rio a pé. Tem um degrau gigante aqui na praia.